Perguntaram, o Hamas é uma organização terrorista? Eu vou responder isso com detalhes. Por que Israel está ocupando Gaza? Também vou responder isso, para que as pessoas entendam o que realmente está acontecendo em Israel nesse momento. E mais perguntas enviaram. Qual a diferença moral entre Israel e o Hamas? Bom, prestem muita atenção neste vídeo, prestem muita atenção neste episódio, prestem muita atenção nas informações que eu vou compartilhar com vocês. O Hamas é uma organização terrorista e Israel está lutando contra o Hamas, essa organização terrorista. Essa organização terrorista chamada Hamas é semelhante ao ISIS, é semelhante ao Hezbollah. E na carta do Hamas, na Constituição do Hamas, o que está escrito nessa carta? Eles pregam a destruição de Israel. Eles pregam a matança de judeus. Eles acreditam que a terra de Israel é uma terra apenas dos muçulmanos e que só os muçulmanos podem controlar. Eles não têm interesse em negociações, eles não têm compromissos ou acordos de paz. Durante muitas décadas, Israel tentou, Israel se abriu, Israel sempre esteve disposto a negociar a paz. Mas, infelizmente, enquanto o Hamas estiver no poder, infelizmente, enquanto o terrorismo estiver dentro desse contexto, a paz vai demorar para acontecer naquela região, porque Israel jamais vai deixar de proteger os seus civis, Israel jamais vai deixar de lutar contra o terrorismo. Israel é uma nação soberana que tem total direito em se defender e continuar existindo como qualquer outra nação do planeta. Respondendo à sua pergunta, o Hamas é uma organização terrorista. Sobre o que você perguntou, Israel está ocupando a faixa de Gaza? Israel não está ocupando Gaza. Israel abandonou totalmente a faixa de Gaza, controlada pelo Hamas em 2005. Israel retirou 8.000 civis e toda a presença militar daquela região. E o que aconteceu? Imediatamente após Israel ter deixado Gaza, o Hamas e outras organizações terroristas começaram a disparar foguetes contra Israel. Se não fossem as tecnologias israelenses, se não fossem as domas de ferro que interceptam os mísseis no ar, Israel sofreria um estrago irreparável. Se a razão desse conflito é a ocupação de Gaza por Israel, por que é que o Hamas continuou a atacar desde que Israel saiu? Você já parou para pensar nisso? O bloqueio, vocês devem estar se perguntando, ou já devem ter escutado falar sobre o bloqueio de Israel. Esse bloqueio não é um bloqueio aleatório. Existe uma lógica por detrás desse bloqueio. Muitas pessoas citam esse bloqueio. Desde 2005, a causa do conflito não é o bloqueio de Israel. Israel bloqueou Gaza para impedir a entrada de materiais que poderiam ser usados para o terrorismo. Israel continuou a fornecer eletricidade, Israel continua a fornecer água, Israel continua a fornecer combustível e outros bens de primeira necessidade, mas mesmo assim continuou a ser atacado por foguetes do Hamas. Além disso, aproximadamente 15.000 palestinos de Gaza foram autorizados a entrar em Israel, a trabalhar em Israel desde 2022. E o emprego dessas pessoas é muito importante. Isso faz parte da economia e essa renda é muito importante para essas famílias. Agora, Israel intensificou o seu bloqueio agora, desde o ataque terrorista
do Hamas em 7 de outubro. Por quê? Não tem outra alternativa para evitar que qualquer material chegue ao Hamas. Material esse que vai ser usado para o assassinato, para a barbárie, para os atos terroristas que infelizmente o mundo presenciou no dia 7 de outubro. E para vocês saberem, em 21 de outubro, Israel concordou em permitir a entrada de ajuda humanitária através do Egito. E mesmo assim, o Hamas não está disposto a cessar fogo. E mesmo assim, Israel continua sendo bombardeado pela faixa de Gaza, pelo norte, por intermédio do Hezbollah. Israel ataca apenas os terroristas e não civis. A acusação de que Israel está atacando indiscriminadamente civis palestinos é uma mentira. Israel instruiu os civis palestinos a deixarem a zona de conflito. Israel avisa antes de seus bombardeios. Israel mira apenas nos alvos terroristas, de onde saem os foguetes. Israel avisa para que os civis evacuem a área, mas o que acontece? Infelizmente, o Hamas proíbe esses cidadãos de partirem e eles se escondem, esses terroristas se escondem atrás dos civis e literalmente usam eles como escudo humano. Uma crueldade inimaginável. E pelo direito internacional, Israel está autorizado a atacar alvos militares. O que acontece? Os civis que estão sendo atingidos, os civis que estão sendo feridos ou mortos, dói muito. Mas a responsabilidade por essas mortes exclusivamente do Hamas. Israel tem o legítimo direito de se defender, avisa antes dos ataques para que se evacuem os territórios, minimiza ao máximo a morte dos civis e o Hamas propositalmente empurra esses civis para que eles sejam atingidos e dessa maneira eles possam acusar Israel perante a mídia mundial. Então, claramente, a morte deles é culpa e intenção do Hamas e não de Israel. Nós nunca vimos uma nação no mundo avisar antes de um ataque. Na guerra da Rússia, você já leu alguma notícia no jornal em que a Rússia avisou antes aonde vai atacar, de que maneira vai atacar, para poupar a morte de civis? Dessa maneira nós conseguimos enxergar claramente qual lado é o lado humano e valoriza a vida e qual lado é o lado do terror e que não tem o mínimo sentimento e o mínimo interesse em que haja paz. Você perguntou sobre a diferença moral entre Israel e o Hamas, e eu lhe respondo, existe uma clara diferença moral entre Israel e o Hamas. Israel tem uma missão, iluminar o mundo. Israel tem uma missão, exportar tecnologia, inovação, ciência, valores para toda a humanidade. Israel tem a missão de proteger os civis israelenses e fazer tudo o que pode para evitar danos aos civis palestinos. O Hamas, por outro lado, tem como alvo os civis israelenses e esconde-se atrás dos seus próprios civis, causando a sua morte e danos. Israel é um povo que jamais deixou de habitar aquela região. Israel é um povo nativo daquela região.